Olá, olá, professor André Almeida, mais uma vez aqui. Hoje a gente vai para nossa quarta aula do livro Filosofando. Vou colocar aqui o slide na tela para vocês tomarem ciência. Então, o tema da aula de hoje é o nascimento da filosofia, do livro Filosofando, Introdução à Filosofia. E aqui a gente tem uma imagem de Aristóteles, e a gente vai solicitar também que vocês, na medida do possível, se inscrevam no canal, ativem o sininho e curta essa e outras aulas, para que a gente possa continuar produzindo. A gente nós tivemos aí alguns comentários. Entre os comentários que foram realizados, a gente separou aqui o do Melk, quando ele pergunta quando será a próxima aula, e ele tinha tentado entrar no grupo de WhatsApp, mas não conseguiu. Ele perguntou: o grupo de WhatsApp está liberado? Na verdade, estava liberado, só que a gente não sabe por quê. Algumas pessoas falaram que não conseguiram entrar. Então a gente procurou aí, através desse feedback que o Melk trouxe para a gente, e aí gostaria de agradecer aqui ao Melk. O que nós fizemos? Nós produzimos aqui o QR Code do grupo, então você coloca o QR Code aí, pega a câmera do seu computador, coloca nesse QR Code e você vai ser encaminhado para o link do grupo. Aí você entra diretamente no grupo. Porque a gente tinha colocado o link aqui embaixo, mas algumas pessoas têm reclamado. Outra questão, as pessoas têm perguntado por que alguns cursos que estão na plataforma, eles saem aula contínua e outros demoram muito. As aulas elas são disponibilizadas de acordo com os acessos. Então, apesar de todas as aulas a gente estar tendo acesso, tem aulas que têm mais acesso que outras. E a gente dá prioridade para aquelas que estão sendo acessadas, tendo em vista que talvez essas que têm um acesso um pouco menor, não seja um tema que talvez o público queira ouvir falar, ou que não tenha interesse. Aí nós vamos fazer, mas com uma periodicidade bem menor, ok? Então, sanando essas dúvidas aí. A gente pede que, se vocês tiverem mais dúvidas, coloque aí no grupo, quando a gente puder, a gente entra e tira essas dúvidas de vocês, tá? Ok, certo. O que nós vamos estudar hoje? O capítulo 2. Quando nós falamos do capítulo 2, nós estamos tratando especificamente do livro da Aranha e da Martins, Filosofando, Introdução à Filosofia, e o sumário é esse aqui. O sumário é, primeiro, deixa eu só melhorar aqui e diminuir aqui para atrapalhar de ler. Sair da tela um pouquinho para vocês poderem acompanhar. Então, o nascimento da filosofia é o nascimento da filosofia, 2.1, situando no tempo, 3.2, uma nova ordem humana, 4.3, os primeiros filósofos, 5.4, mito e filosofia, e aí continuidade e ruptura. Para finalizar, uma leitura complementar do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, sobre Tales de Mileto, tratando o Tales aí como o primeiro filósofo, ok? Então vamos lá, certo? Aqui são alguns filmes para poder ajudá-los a fixar o conteúdo, a sistematizar o conteúdo. Esses filmes, a gente precisa ter uma visão da seguinte maneira. Eles são filmes focados no tempo presente, ou seja, são produzidos dentro da sociedade capitalista, eles são mercadoria, então eles são feitos para vender. Contudo, a gente precisa compreender que, para as pessoas que estão iniciando na filosofia, esses filmes eles ajudam a se aproximar da temática, a entender as nuances que existiam ali no mundo antigo, compreender os personagens, os papéis que esses personagens
desenvolve na trama, entender, um exemplo, no caso aqui da Guerra de Troia, quem são os gregos, quem são os troianos, qual o papel que cada um ocupa, por que a guerra ela está focada em Helena, enfim. Então, esses filmes eles ajudam muito a sistematizar, a fixar o conteúdo, assim como a música, assim como um mapa mental, assim como um fichamento. Então, é uma forma de você fazer uma metodologia ativa. Então, eu sugiro que não é você assistir ou Troia ou Helena. Assista os dois. Se tiver mais filmes, assista. Porque se você gosta de filosofia, você também vai ter que entrar aí na história, porque tem muita coisa que a filosofia ela busca na história, ela busca na arqueologia, ela busca na geografia. Então, é um diálogo com outros componentes. E se você gosta de filosofia, você vai ter que fazer esses diálogos. E outra questão, além de fazer esse diálogo, você tem que entender que filosofia não tem idade. Você pode estudar aí no seu ensino médio, na sua graduação, na sua pós-graduação. Tem pessoas que fizeram cursos que são de outra área, mas não tiveram aí acesso ao conteúdo no campo da filosofia, mas sempre escutaram falar. E agora a gente vai fazer esse curso para você poder ter acesso ao básico para, vamos dizer assim, as 4 operações da filosofia para você depois, quando for ler outros textos, ou até mesmo na faculdade, na universidade, no seu curso, entender o papel que cada personagem ocupa aí dentro desse tabuleiro de xadrez da filosofia. Enfim, então esse é o nosso propósito. Dentro disso, essas 2 obras aqui fílmicas vão ajudar muito vocês. Então aqui você tem Helena de Troia, Paixão e Guerra, e também o filme Troia. Ambos retratam o mesmo período, que é esse momento aí da Guerra de Troia. Só que cada um foca mais em elementos distintos. Então aqui aparece mais, no Troia, aparece mais o Aquiles e outros guerreiros. Aqui o foco também é Troia, mas traz como cenário principal a questão de Helena de Troia, que é, é a causa da Guerra de Troia. Enfim, o, os 2 filmes eles vão ajudar muito vocês. Vamos iniciar então tentando compreender como é que estava dividido a filosofia no mundo antigo. E aqui eu queria chamar a atenção, essa é uma divisão para que a gente possa compreender. Essa divisão vai tomar como divisor de águas o filósofo Sócrates. Então, aquilo que vem antes de Sócrates é chamado de pré-socrático. Pré, porque é antes de Sócrates. A palavra pré quer dizer antes de Sócrates. Aqueles que vêm depois de Sócrates são chamados de pós. Pós quer dizer depois de Sócrates. Ou então a filosofia helenística. Mas vamos tentar localizar no mapa como fica esses filósofos. Lembrando o seguinte, na época que nós estamos estudando, não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Facebook. Então, muitos desses filósofos, eles não se conheceram. Mas a filosofia deles acaba, em certo ponto, refutando a filosofia de outro filósofo. Então não precisa que o Parmênides e o Heráclito eles sentem para tomar vinho no mundo antigo para um refutar o outro. Basta que a filosofia de um e do outro tenha como fundamento algo que seja insustentável, ora para um, ora para o outro. Ou seja, aquilo que Heráclito defende, muitas vezes contesta o que Parmênides defende, e vice-versa. E aí poderia dar exemplos aos montes. Em relação a esses filósofos não se encontrarem, a gente tem aí no período clássico, como a gente vai ver,
Sócrates, Platão e Aristóteles, que é a trindade do mundo antigo da filosofia. Não tem como, é muito difícil você estudar filosofia na escola e não escutar esses três nomes, que são assim a base para você caminhar aí no mundo da filosofia. É o que eu chamo de conceito-chave. O que é um conceito-chave aqui? Conceito-chave é aquilo que com ele você compreende melhor, mas sem ele você dificilmente entende. Você entende na sua inteireza. Então, um exemplo, quando eu falo Sócrates, Platão e Aristóteles, estou falando da filosofia clássica que existiu no mundo antigo. E, dentro desse contexto, o Sócrates, que não escreveu nada de si, foi mestre de Platão. Platão escreveu sobre Sócrates. Só que Sócrates, que foi mestre de Platão, Platão foi mestre de Aristóteles. E Aristóteles não nasceu em Atenas. Aristóteles era um meteco. O que é o meteco? Ele é um estrangeiro que não gozava dos seus direitos, dos direitos plenos de cidadania, porque estrangeiro não tinha direitos plenos no mundo ateniense. Ok? Então, só para você entender, assim, resumo da ópera. Não precisa um filósofo se encontrar com outro na esquina para uma filosofia refutar a outra. Se fosse assim, então Nietzsche não ia refutar o platonismo. E tem exemplos aos montes aí no mundo da filosofia. O que não falta são exemplos de refutações de filósofos que não se conheceram, não tinham o WhatsApp um do outro, não tinham o Instagram, não tinham o Facebook um do outro, mas que acabam refutando a filosofia um do outro. Beleza? Então, quando nós falamos do mundo antigo, nós falamos de um panorama de filósofos, de um grupo de filósofos do mundo antigo, mas nem todos estavam ali em Atenas. Muitos deles assim estavam fora de Atenas e outros também acabam chegando a Atenas, como é o caso dos sofistas, devido ao contexto que Atenas vai acabar vivendo. Beleza? Isso tem que ficar bem evidente para você, para não cometer equívocos, dizer, no filósofo não se conhecer, então como é que ele ia refutar um ao outro? Não precisa se conhecer. Se a filosofia de um defende algo que contrapõe ao outro, não precisa se conhecer. Ele produziu e aquilo ali já se posiciona dentro do campo da filosofia. Beleza? Então vamos aqui para o mapa para a gente poder se situar. É muito comum as pessoas falarem, Aristóteles, Tales, mas onde esses filósofos eles estavam? E aqui eu queria chamar a atenção para uma questão. Quando eu falo Tales de Mileto. Hoje, quando a gente vai falar o nome de alguém, a gente fala assim, Paulo Silva Santos. É o nome da pessoa, a identificação. Mas, para a gente estudar filosofia, você vai notar no livro, tá assim, Tales de Mileto. Então, é o nome do filósofo e ao lugar, ao local ao qual faz referência. Ou seja, onde ele ficou conhecido ali, onde ele nasceu, propriamente dito, onde ele viveu, onde desenvolveu sua filosofia. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esse mapa aqui, que ele vai ajudar vocês a entender mais e melhor isso que eu estou colocando para vocês. Eu vou sair um pouquinho da tela para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui três formas, ou melhor, vamos primeiro aqui para a legenda aqui embaixo. Na legenda aqui embaixo está assim, filósofos da Grécia Antiga. Então, já sabemos que está falando dos filósofos da Grécia Antiga. Dentro desse universo, aí você tem aqueles que são o pré-socrático, que está aí em amarelo, o clássico, que está em vermelho, e por fim, o período helenístico, que está aí em verde. Então vamos começar pelo amarelo, ok? Então você tem aí, lá em cima, como pré-socrático, Zenão, Parmênides, Xenofonte. Esses filósofos aí são filósofos pré-socráticos. Aqui, logo abaixo deles, você tem aqui outro filósofo que é o Empédocles. Ok. Do outro lado, em amarelo, você tem o Demócrito
Protágoras, Leucipo. Mais abaixo aqui, você tem o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes. E do outro lado, um pouco mais acima à direita, você tem Pitágoras e Heráclito. Veja, então esses são os pré-socráticos. No período clássico, você tem aqui, lá em cima, o Aristóteles, ele que nasceu em Estagira, e aqui, mais para baixo, você tem Platão e Sócrates. Então, quando nós falamos desse período em específico, nós estamos tratando, e aí, repare, qual é o período que nós estamos tratando aqui? O período clássico, nós estamos tratando de Aristóteles, Platão e Sócrates, ok? Certo. Vamos agora para o período helenístico. No período helenístico, eu tenho aqui Pirro, está logo acima aí de Platão. Do outro lado, Epicuro. Do outro lado, Zenão. Mais abaixo, Panécio e Posidônio. Beleza, então esses são uma forma de divisão: pré-socrático, clássico e helenístico. Repare que você tem o mar Mediterrâneo, e aí esse mundo grego ele vai fazer o comércio aqui nesse mar Mediterrâneo, e para além dele, aí mais acima você tem o Mar Negro, certo? Mas o centro aqui do nosso estudo é o mar Mediterrâneo, ok? A gente está falando do mundo antigo, certo? Vamos agora olhar um pouquinho aqui como é que estava dividida a Grécia no mundo antigo. Então, a Grécia no mundo antigo tinha essa divisão que eu vou mostrar aqui para vocês no mapa. Primeiro, você tem essa Grécia peninsular, que ela é a rosa, onde tem a cor rosa, e aí na legenda você tem cidades como Corinto, Micenas, Argos, Esparta, Olímpia, Peloponeso, e Peloponeso é onde vai se dar a Guerra do Peloponeso, que aparece nos livros de história. Você tem ali a Grécia insular, lá embaixo, a ilha de Creta, e da mesma cor você tem uma série de ilhas que são espalhadas ao longo do mapa. Na Grécia continental, você tem várias cidades, a gente não vai falar sobre todas, mas vamos falar aqui de Delfos, Tebas, e Atenas. Enfim. E na Grécia Oriental, que é essa parte amarela, que está ali próximo ao Oriente, você tem lá em cima a Troia. Repare, onde Troia está? É daqui que vai fazer a guerra que vai ter entre gregos e troianos. Certo. E aí você tem aqui várias cidades que vão na linha amarela. Ah, esse pontilhado que aparece aí são os limites da Grécia Antiga. Então, esse é o limite. O território da Grécia Antiga vai ter esse pontilhado que vocês estão observando aí, que passa lá em cima na parte norte, aí vem até que consegue descer aqui na Ásia Menor, para você ver como é que os domínios, ou melhor, os limites da Grécia Antiga, eles se expandiram bastante. Veja, esses pontos que aparecem ao longo do mapa são as polis. O que são polis? Polis são cidades-estados. E aí eu queria só lembrar vocês o seguinte: a Grécia, ela é cheia de montanhas, cheia de montanhas. E geralmente essas montanhas, em muitos casos, são impeditivos para se criar algo unificado. Então, quando você pega, principalmente ali, algumas polis ou polis, você vai notar que aquela cidade-estado ela é autossuficiente, e assim vai se formando outras também.
E isso é importante para que tenha o desenvolvimento da filosofia em determinado local, como a gente vai ver. Veja, então são fatores, como é o caso de Atenas, que tem saída para o mar, onde faz o comércio, que contribui para o surgimento da filosofia. E a gente vai ver tudo isso aqui, só estou mostrando para vocês a importância e a relevância desse contexto histórico da antiguidade. Ok, vamos agora para a periodização. Uh, além daquele, daquela forma de mostrar um período, nós temos aqui outra. Essa periodização ela já vai focar na história da Grécia Antiga. Como é que estava essa história? Como é que estava dividida essa história? Aqui já aparece assim: civilização micênica, tempos homéricos, período arcaico, período clássico, período helenístico. Vamos aqui. Cada um desses períodos a gente vai ver, mas só fazendo uma introdução rápida. Quando nós falamos de tempos da civilização micênica ou civilização micênica, nós estamos tratando de um período em que a importância aqui é a cidade de Micenas. Já quando nós falamos aqui do tempos homéricos, nós estamos falando do personagem Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, e que foi muito importante, não só nesse período, mas na formação principalmente, veja bem, não só nesse período, mas também e principalmente nesse período em que a gente está tratando aqui, onde tem uma grande relevância a obra A Ilíada e a Odisseia, que depois também vai se estender ao longo da história. Período arcaico, alguns falam que quem viveu aqui foi Hesíodo. Nós estudamos Hesíodo na aula anterior e a gente falou um pouquinho de como Hesíodo vai fazer a teogonia e a cosmologia, vai tratar como o universo se originou, como esses deuses se originaram, enfim, então é um período muito importante. Mas é no período arcaico também que começa a surgir os primeiros filósofos. Depois a gente começa a entrar no período clássico, onde a gente destacou Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, mestre de Platão, Platão, mestre de Aristóteles. E o período helenístico. Aí no período helenístico você tem a decadência do mundo grego, uma conquista de Alexandre o Grande e também o expansionismo romano, onde o Roma vai fazer várias conquistas aí do mundo antigo e ao chegar na Grécia, tanto Roma vai impor uma série de valores aos gregos, como também vai incorporar uma série de valores gregos à sua cultura, como é o caso dos deuses, apenas a nível de exemplo. Certo? Então, esses períodos, eles são importantes e nós vamos começar pela civilização micênica, passar pelos tempos homéricos, período arcaico, período clássico e período helenístico. Vamos lá, então. Então, iniciando aqui. O período... Deixa eu só organizar aqui que está dando erro. O período da civilização micênica, como nós falamos, né? A civilização micênica ela desenvolveu-se desde o início do século, no segundo século do milênio. Seu nome deriva da importância da cidade de Micenas, de onde, por volta de 1250 a.C., partiram Agamenon, Aquiles e Ulisses, entre outros, para sitiar e conquistar Troia. Lembra onde Troia ficava lá? E tem uma série na Netflix que é Troia, a queda de uma cidade, que eu indico para vocês, que ajuda muito você a compreender esse contexto. Uma produção muito, muito boa. Lembrando que é o que eu falei, são produções mercadológicas que são feitas para vender, mas que ao mesmo tempo você precisa se apropriar porque ajuda você a compreender aí o contexto que estava sendo inserido, tá? Você também pode ler as obras de Homero para poder ajudá-lo. A Ilíada e a Odisseia. Certo, então falamos aqui da civilização micênica. Agora vamos entrar nos
tempos homéricos. Quando nós falamos de tempos homéricos, nós estamos falando de Homero, que é o busto dele aqui do lado. E aí, é uma transição de uma sociedade que era essencialmente ou quase praticamente rural, onde os senhores enriquecidos formaram a aristocracia proprietária de terra, o que fez recrudescer o sistema escravista. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, nesse novo contexto, esses senhores de terra precisaram de muitos escravos, o que fez com que a escravidão fosse ampliada. Então, você tinha, na antiguidade, muitos escravos. E o apogeu disso é Atenas e o próprio Império Romano. Então, a Grécia, ela passa a ter um número muito grande de escravos, assim como o Império Romano. Nesse período, teria vivido Homero, que escreveu Ilíada e Odisseia. Ok? Então, a Ilíada e a Odisseia é, tem como referência Homero, que aparece aí no busto para vocês. Certo? Só para a gente entender aqui o período que nós estamos falando, que é o período homérico, que a gente falou que haviam escrita de obras, de duas obras, que é a Ilíada e a Odisseia. Na Odisseia vai tratar do retorno de Odisseu para Ítaca, que é o personagem principal. E ele vai passar uma série de problemas nesse retorno, mas Odisseu é como se fosse a viagem da razão, a viagem do Logos. Ele vai demonstrar como pode se usar esse Logos ao longo dessa viagem que vai sendo traçada. E uma das passagens, eles vão desembarcar em uma ilha para poder, então estão exaustos, desembarcam numa ilha e sobem para aquele que seja uma montanha, e ao conseguir chegar um pouco mais alto nessa montanha, eles levam vinho e queijo para poder descansarem lá, comer. Só que quando eles vão subindo, eles percebem uma caverna. Então eles entram nessa caverna, e quando eles entram, eles veem que tem ovelha, e parecia que tinha alguém. É nesse instante que eles já estão dentro da caverna, não pode mais sair, que chega o Ciclope. Quando o Ciclope chega, ele já vai colocando a pedra, ele tira a pedra, lembrando, a porta estava aberta. Eles entram na caverna, logo em seguida entra o Ciclope. Quando o Ciclope vê, ele coloca a pedra novamente. O Ciclope é um gigante que só tem um olho só no meio da testa, como vocês vão ver. Ao fechar, eles ficam impedidos de sair. E é aí que entra algo interessante. O Ciclope começa a dizer que eles estão comendo a comida toda, que eles, enfim, e pega um deles e mastiga, mata, e fala que vai comer todos. Só que Odisseu acaba dizendo o seguinte: olha, eu tenho muitos segredos. E nesse momento, um dos seus representantes quase ia falando o nome de Odisseu. Mas Odisseu pede para ele não falar. Ele se apresenta como, pergunta qual é o seu nome, e aí Odisseu fala: meu nome é ninguém. Quando ele fala que o nome dele é ninguém, no diálogo que ele tem com o Ciclope, ele diz o seguinte: ó, a gente tá aqui, né? E a gente não quer ser devorado, etc, etc. Aí o Ciclope fala: não, eu vou devorar cada um de vocês. E ele fala: se você me devorar, você não vai conseguir toda a magia que tem aqui na minha cabeça. E os filhos de Poseidon, que no caso são os Ciclopes, eles não são burros. Eles não são burros. Então, se você me devorar, vai perder todo esse conhecimento que tem na minha cabeça. E o Ciclope fala: que conhecimentos são esses? Aí Odisseu dá o vinho para ele. Ele toma o vinho, fica embriagado, dorme. E quando ele dorme,
um dos soldados de Odisseu fala, pô, vou matá-lo. Aí você fala, não vamos matar, eu tenho um plano. E a gente vai ver aqui, isso aqui etapa a etapa. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o seguinte. Então aqui, ele chegando, vendo as pessoas comerem a comida dele. Aqui ele traça um diálogo com Odisseu. Ele pega um dos homens de Odisseu, que é um gigante, pega um dos homens de Odisseu e mastiga esse homem, literalmente. Odisseu, então, começa a conversar com ele e pergunta assim: você está aqui sozinho? Aí o Ciclope diz o seguinte: não, eu tenho aqui meus irmãos nessa ilha. Seu pai e sua mãe estão aqui? Ele fala: não, nós somos filho de Poseidon. O Ciclope falando com Odisseu. Beleza. Aí o Odisseu consegue colher o que ele queria, quer saber se ele está sozinho, se tem mais gigantes, para poder traçar um plano. Nesse processo, é o que eu falei para vocês. Nesse processo, ele diz que vai comer todos os que estão ali. Só que o Odisseu fala: se você comer, você não é burro, você vai perder toda a magia que eu tenho na minha cabeça. Aí, ó, ele dizendo que vai perder tudo que tem na cabeça. Ele fala: não, eu corto sua cabeça e jogo fora e só vou comer seu corpo. Aí ele fala: não, mas vocês não são, vocês que são ciclopes não são burros. Então você precisa que eu esteja vivo para poder saber quais são essas magias. Então, assim, comer dessa forma vai tirar toda a magia que existe aqui dentro, ou seja, dentro da cabeça de Odisseu. Beleza, então o Ciclope fica ali olhando, pensando. Ele fala que vai perder todo o segredo do mundo, dá o vinho para ele, que é quando o Ciclope pergunta que bebida é essa, ele diz é a bebida dos deuses. Então ele acaba bebendo o vinho e se embriaga e ele vai dormir. Quando ele vai dormir, um dos soldados de Odisseu quer matá-lo imediatamente. Ele fala: se você matar imediatamente, quem vai abrir a porta para a gente? Então Odisseu tem um plano. Ele pega um dos seus soldados que toca flauta, faz o gigante adormecer e coloca um estaca, pega uma estaca, deixa bem fina e crava dentro do olho do Ciclope. O Ciclope então fica cego e quando ele fica cego, ele não consegue pegar os soldados que ainda estão dentro da caverna. Ele vai engateando, consegue chegar até a porta, tira a pedra e chama pelos seus irmãos. Quando ele chama pelos seus irmãos, pedindo socorro, os irmãos perguntam o que está acontecendo. E ele responde: ninguém me cegou. Por que ninguém me cegou? Porque Odisseu tinha dado o nome de ninguém. Então, na hora que ele foi pedir ajuda, ele falou: ninguém me cegou, ninguém me cegou. E com isso, ficou difícil compreender o que estava acontecendo por parte daqueles que iam ajudá-lo, né, que seriam os irmãos dele, os outros ciclopes. Então, Odisseu consegue passar. Alguns soldados de Odisseu colocam uma pele de ovelha, porque o Ciclope ele comia as ovelhas e guardava a pele, então alguns homens colocam essa pele de ovelha em si para poder passar do Ciclope. O que tem aqui? Aqui o que nós temos é o seguinte: está sendo demonstrado entre várias leituras possíveis que muitas vezes não é o mais forte que ganha, mas é aquele que usa o seu logos, a sua inteligência, a sua astúcia para poder planejar e ao planejar acaba acaba conseguindo vencer aquele que seria na força bruta o mais forte. Então essa passagem da Odisseia, com tantas outras que são tão relevantes, mas essa passagem especificamente mostra essa e tantas outras possibilidades, que inclusive o,
o ciclope, que tinha apenas um olho, acaba cego. Beleza. Então vamos lá, vamos adiantar um pouquinho aqui. O próximo período é o período arcaico. Aqui começa a se formar as primeiras cidades, estados, que por sua vez são chamados de polis, e ocorre grandes alterações sociais e políticas. Começa a ter a questão da democracia, começa a surgir os primeiros filósofos, tem um desenvolvimento do comércio, tem o desenvolvimento da expansão da colonização grega. Então, no início desse período, teria vivido Hesíodo, que escreveu sobre o universo e também sobre os deuses. Beleza, então vamos lá. No final do século VII, durante o século VI a.C., surgiram os primeiros filósofos. Ok? Certo. Próximo período, período clássico, que é o que eu falei para vocês. Então é o auge da civilização grega, tanto na política quanto na questão de, de filosofia, com seus filósofos. Aqui na imagem você tem Platão, Aristóteles e Sócrates. E também na questão da democracia. Só que a democracia ateniense, ela não era igual a que nós temos hoje, a democracia direta. As pessoas iam até a praça e defendiam seu ponto de vista. Ao defender seu ponto de vista, ao defender seu ponto de vista, passa a surgir um tipo de filósofo que é conhecido como sofista. Então, eles ensinavam oratória, tendo em vista que para você defender seu ponto de vista, você também precisava fazer uso da oratória. E aí eles começaram a vender os seus ensinamentos, o que Sócrates era totalmente contra. Mas nesse período tem um grande desenvolvimento das artes, da literatura, e foi também a época em que viveram os sofistas e os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, como aparece na imagem. Ok? Certo. Opa, certo. Aqui uma imagem de Sócrates à esquerda, no centro Platão e mais à direita Aristóteles. Veja, aí Platão tá lendo o Timeu, ou melhor, está segurando o Timeu, e Aristóteles está segurando a Ética. Uma leitura que tem sido feita dessa obra, repare, não estou dizendo que é uma leitura correta, estou falando de uma leitura que está sendo feita dessa obra que eu já presenciei. É como não, os professores colocam da seguinte maneira. Não estou também falando que são todos professores, tá? Até porque foi um contexto muito específico. Platão está apontando para o céu, dando a ideia de que o mundo das ideias platônico fosse no céu, e Aristóteles estaria apontando para o chão, como se dissesse que as explicações deveriam ser encontradas nesse mundo propriamente dito. Veja, na República, principalmente no livro 7, que tem o mito da caverna, não se diz que o mundo das ideias é no céu. Isso é uma releitura de Platão, ok? Também Aristóteles não é um filósofo materialista, e vou defender por quê. O Aristóteles, quando vai fundamentar aqui é no sentido de base, de sustentáculo, ele coloca o primeiro motor. Tanto Platão como Aristóteles, eles colocam que esse mundo, em grande parte, é determinado pelo suprassensível. O que é o suprassensível? Ou aquilo que é metafísica. O que é metafísica? Aquilo que está além da física. Nesse contexto que eu estou utilizando aqui a palavra metafísica, nesse contexto, trata-se de alma, Deus e tantos outros estudos que são além do plano físico. Então, Aristóteles é um filósofo, não é um filósofo materialista, ele é um filósofo
também idealista. Idealista aqui não está no sentido de que ele defende um mundo melhor através das ideias. Não, não é isso. Idealismo aqui é uma corrente filosófica na qual você tem o fundamento de que esse mundo suprassensível, esse mundo metafísico, é que determina o que acontece no mundo material em grande parte. Volto a dizer, em grande parte. Ou seja, não é na sua totalidade, mas em grande parte. Veja, essa leitura, como eu falei anteriormente, que coloca Aristóteles como materialista e Platão como idealista, ela é equivocada, tá? Então aí os dois personagens, o Platão é o mestre de Aristóteles, Aristóteles discípulo de Platão, e Platão trazendo debaixo do braço aí o Timeu, e Aristóteles trazendo aí a ética. Beleza? E aqui, mais um período. Depois que morre Aristóteles, Platão e Sócrates, a Grécia passa por uma série de dificuldades com o processo de ocupação, de invasão de Alexandre o Grande. E é interessante porque quando o Alexandre ele consegue chegar, quando o Alexandre consegue chegar ali no mundo antigo, mais abaixo da Macedônia, porque ele está em cima, vocês vão ver, ele está em cima e Atenas está embaixo. Ele conquista Atenas, ele pergunta para Aristóteles: o que você quer? Manda um torpedo para Aristóteles: o que você quer? E Aristóteles diz o seguinte: eu só. Ele não diz eu só, mas assim, Aristóteles diz: eu gostaria de fundar uma escola em Atenas. Quer dizer, o cara conquistou, colocou de joelho o mundo antigo. E pergunta: o que você quer? Você fala: eu quero só abrir uma escola. Então, assim, tamanha a importância. Sem contar que Aristóteles foi preceptor de Alexandre o Grande. A gente não tem registro sobre isso, mas são dois grandes da antiguidade, um no campo da filosofia, outro no campo da política, que influenciaram o mundo antigo até os dias atuais. Beleza? Então vamos lá. Então a gente estava falando aqui desse período, que é o período clássico, e depois entramos no período helenístico, que é esse agora que nós estamos tratando. Certo? Então, no período helenístico, nós temos a decadência política, o domínio macedônico e conquista da Grécia pelos romanos. Então, os romanos vão expandir o império aí de tal forma que no mundo antigo ficava difícil para alguém não ser dominado pelos romanos. É difícil, mas não impossível. O que acontece? Então, culturalmente, nós temos uma significativa influência das civilizações orientais e florescimento das filosofias estoica e epicurista. Tranquilo? Então vamos lá então. Aqui é um mapa. Repare que nesse mapa você tem aí lá em cima Macedônia, Macedônia do Norte. E aí tem uma divisão que funciona assim. A atual região da Macedônia e em vermelho, antigo reino da Macedônia. Ok? Certo. Então vamos avançar aqui. Aqui são as principais cidades do mundo antigo. Então aqui eu destacaria algumas. Então vamos ver aqui na legenda. Essa parte aí que está destacada são zonas de assentamento grego. Então, como a Grécia se expandiu aí por meio de seus assentamentos. Essa parte com um pontinho preto fala das metrópoles, as grandes cidades do mundo antigo. Então você tem aí Mileto, você tem aí Atenas, você tem aí Megara, Corinto, Esparta e por aí vai. E, por fim, as principais colônias, são as principais colônias que estão aí no mundo antigo, tá?
quando nós falamos de colônias do mundo antigo, repare que eles estão aí com um pontinho branco para vocês compreenderem. Beleza? Certo. Vamos dizer que com essa forma de pensar nova, uma nova ordem humana também se impõe. Então, quando nós falamos de filósofos, os primeiros filósofos surgem no período arcaico, nas colônias gregas. Embora reconhecemos que no mundo antigo existiam outros sábios, como Buda, por exemplo, as doutrinas desses sábios estavam mais ligadas à religião do que à reflexão filosófica, o que não acontece na Grécia, mesmo sabendo, e vamos lá, vamos entender isso aqui, mesmo sabendo que quando a gente lê um livro como Apologia de Sócrates, A República, aqui, ambos de Platão, nós temos ali na obra o que eu vou classificar aqui de... quando a gente lê os livros de Platão, a gente percebe que a gente tem ali na obra, só botar aqui para vocês verem melhor, certo? A influência dos deuses. Não é ruptura total, então não é ruptura total com os deuses. Você vê a influência nos diálogos platônicos dos deuses. Mas não resta dúvida que os gregos nos deram a filosofia, enquanto outros povos da antiguidade nos deram só os seus deuses. Ok? Certo. E aí, a pergunta que fica é, certo, na Grécia surgiu a filosofia, mas a filosofia pode ser comprovado que surgiu realmente naquele momento histórico, naquele local, naquela região grega. Veja bem, existe hoje questionamentos se realmente a filosofia ela surgiu primeiramente na Grécia. E uma das propostas é que a filosofia tenha surgido no continente africano. E existe uma longa discussão sobre essa questão. Essa longa discussão tem pessoas que dizem que foi na África, tem pessoas que dizem que foi na Grécia. Aqui nós vamos adotar aquilo que está na obra. Então, o que está na obra a gente vai, mas compreendendo que a importância e a relevância de chegar a um consenso de responder para além do livro da Aranha, se foi na Grécia ou se foi na África. Se foi na África, todo um desenrolar no campo da pesquisa, incentiva a pesquisa, vai acontecer. Por isso que não é só você acreditar se foi ou se não foi, mas nesse processo tem uma série de relações que vão impulsionar a produção acadêmica, então, seja de livros, seja de artigos, enfim. Então, falar que surgiu na África é uma liberação financeira para fazer pesquisa. Sabe por quê surgiu lá, quais são as condições que foram postas, etc, etc, etc. Falar que surgiu na Grécia, aí já é jogar a questão, ou melhor, a pesquisa para outro lado, o lado da Grécia. Então, não é só uma questão de retórica, é você entender que o que está em jogo é a própria direção que vai ser dado ou que vai ser dada em relação à pesquisa propriamente dita. Beleza? Então, é essa questão. Joia. Então, voltando aqui para a gente, lembrando que nós estamos estudando se a filosofia foi um milagre grego ou se não foi um milagre grego. Se ela foi um milagre grego, é aquilo que vocês vão ver aqui. Quer ver? O que os autores chamam de milagre grego? Eles vão chamar de milagre grego a transição da mentalidade mítica para o pensamento crítico e filosófico. E aí destaca-se a ideia de que essa mudança foi repentina e única. Então não foi uma coisa assim
gradualmente ou processual até chegar lá. Para esse grupo aqui de pensadores, foi algo repentino que surgiu. Só que tem problemas que outros pensadores também vão questionar. Então, para essa perspectiva, o milagre grego fez com que surgisse a filosofia de uma vez. Por isso o milagre. Contudo, tem outros teóricos que refutam essa concepção. Tá? Entre os teóricos que fazem crítica ao milagre grego, esses afirmam que a filosofia grega não foi um salto, mas a culminação de um processo histórico que desenvolveu ou se desenvolveu ao longo do tempo. Então, não seria uma ruptura, seria um processo de. Foi um processo um processo histórico que aconteceu. Então, se é um processo histórico, foi acontecendo, até. Só que aí entra uma questão. Tanto para um quanto para outro tem argumentos e contra-argumentos. Então a questão é a seguinte: se foi um processo histórico, por que outras civilizações também não conseguiram chegar nessa proposta do que hoje nós compreendemos como filosofia? Já que todas as sociedades também, né, elas podem sim passar por esse processo histórico que vai se desenvolvendo ali pouco a pouco ao longo do tempo. Certo? Então vamos lá. Aqui é mais um mapa que a Grécia Antiga. Destacar aqui alguns pontos desse mapa, principalmente em vermelho. Então aqui a gente tem aí Tebas, Atenas, Corinto, Esparta. Não confundir Esparta com Troia, que está do outro lado. Aí vem Troia e mais embaixo Mileto, que são partes aí do mundo antigo. Do mundo antigo da Grécia. Beleza? Então, voltando aqui à nossa exposição. Veja, o que as pessoas dizem que ajudou ou contribuiu para poder surgir a filosofia? Então, quais são os fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia? Primeiro, a invenção da escrita, porque agora você não precisa decorar, você pode escrever e guardar. Também o surgimento da moeda, por quê? Porque para cada lugar que você ia, você tinha uma moeda diferente. Agora não, agora nesse território vai passar por um processo de unificação, com isso torna-se mais fácil as compras, as vendas, enfim. Esses processos são fundamentais para a organização social e desenvolvimento do pensamento crítico. Beleza? Além desses fatores que eu falei, que a escrita e a moeda que contribuíram para o surgimento da filosofia, nós temos e voltaremos à lei escrita. Por quê? Porque a justiça, que até então as pessoas poderiam falar algo para um e diferente para outro, agora não. Você tinha lá escrito o que foi feito e como foi feito e por que foi feito, o que ajudaria nos processos de julgamento, na questão da moralidade. Então, se você precisasse, você poderia controlar, ou melhor, você poderia solicitar os documentos que tratam de determinada lei. Além disso, nós temos a questão da fundação das polis, que são cidades-estado, que ajudaram nesse novo modelo de organização política, que incentivou o debate e a reflexão pública. Então, a pessoa ia para a praça pública e ia defender o ponto de vista dela. Tá? Aqui é uma imagem do mundo antigo, e aí está falando de Grécia. E tem aqui a moeda com dois lados. De um lado você tem a deusa Atena, deusa da sabedoria,
e do outro você tem uma coruja, que é o símbolo que utilizamos para representar a filosofia. Beleza? Certo. Eu vou terminando aqui com essa imagem do teatro. Gostaria de enfatizar o seguinte: o teatro, no mundo antigo, ele é fundamental para a gente compreender as angústias, os anseios, os desejos, as esperanças do mundo antigo, desse homem do mundo antigo. Então, uh, foi apresentado aqui peças que ajudaram a explicar os fenômenos da natureza, a questões de cunho moral, questões como uma espécie de autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, questões que ajudaram o indivíduo a conhecer a si mesmo, a conhecer o outro, e ao conhecer o mundo, tentando juntos transformar esse mundo em algo melhor. Então, o teatro grego, ele contribui e muito para fortalecer essa psique humana, para que o sujeito possa se conhecer. Diferente de uma arte focada apenas no lucro, não é que a pessoa. E aí eu queria abrir um parênteses aqui. Não é que a pessoa não vá fazer uma obra de arte para poder lucrar com ela. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que há uma crítica quando a única e exclusiva finalidade é lucrar. A gente tem um vídeo aqui chamado Leitura e Burrice, onde a gente vai demonstrando, através de leitura de leitura de filósofos como Schopenhauer, Nietzsche, Rubem Alves e até Paulo Freire, a gente vai demonstrando como muitas vezes a pessoa lê tanto que ela se torna burra. Ela não consegue fazer a reflexão por si mesmo. Ela não consegue avançar. E está aqui no canal. O que acontece? O teatro grego, a filosofia que nasceu no mundo antigo, ela nos ajuda a isso, compreender a realidade para tentar transformá-la. Peço novamente a vocês aqui, já que a gente está chegando ao final de mais uma aula, que vocês, na medida do possível, dê a contribuição de entrar no grupo. Eu acho que isso vai fortalecer a nossa comunidade. Que vocês também façam como fez o Melk, coloque aqui se algo não está dando certo, para que a gente possa tentar sanar. Esse feedback ele é muito, muito importante, tá? E por fim, é isso que nós temos para hoje, tá? Volto a dizer, aqui nós temos o QR Code. Aqui é muito simples. Como é que funciona? Você coloca o celular aqui, aponta, ele vai reconhecer, você clica no link e você já vai para o grupo. Lembrando que nós criamos esse QR Code porque havia reclamações que alguns não estavam conseguindo entrar no grupo, tá bom? Então, a gente vai fazer as outras aulas depois e a gente vai postando aqui, mas para isso você ativa o sininho para que você possa ativar o sininho, dê o like, se inscreva aí no nosso canal para a gente poder mandar para vocês as novidades que a gente vai fazendo em termos de aula, ok? Então, mais uma vez, foi um grande prazer e até mais para todos.